Vamos embora, passado o Natal, a gente começa aqui esse pós-Natal, aquela semaninha morta, que todo mundo dá migué no trabalho e tal. Eu sei que você tá assistindo isso daqui no trabalho, enquanto teu chefe tá olhando aí de trás e você finge que tá trabalhando, ele finge que acha que você tá trabalhando, você finge que acha que não sabe que ele tá que você tá trabalhando. Enfim, tá, vamos embora com as notícias do Fluminense nesse dia 26 de dezembro de 2023. A gente começa aqui esse vídeo, e vai passar, é o tema desse vídeo aqui inteiro, por sinal já deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, tá? Fazendo o seguinte, um apanhadão sobre jogadores que negociam, que podem vir para o Fluminense, ok? Estamos falando de jogadores que podem chegar no Fluminense. Gabriel, e os jogadores que podem sair serão tema de um vídeo aqui também, entendeu? Mas um formatinho um pouquinho diferente. Jogadores que pertencem e estão no Fluminense podendo sair, beleza? Vamos lá. A gente começa esse vídeo aqui falando de quem já está anunciado, né? Antônio Carlos, já anunciado pelo Fluminense. Perdão. Inclusive, vou publicar o raio-x dele nessa semana. Zagueiro que chegou do Orlando City. Então, o Antônio Carlos é o único que já está confirmado, ok? Confirmado, a gente está falando só do Antônio Carlos. Outro jogador, esse que já está engatilhado, enfim, vamos lá, né? Renato Augusto, que é esse que tá aí na tela, tá confirmado, só não foi anunciado. Foi o famoso falta assinar e anunciar, que ele tava de férias, enfim, e aí facilitou ali a questão, aliás, dificultou essa questão da assinatura, mas já foi confirmado em entrevista e tal, enfim, então Antônio Carlos, zagueiro, e Renato Augusto, meio-campista, são os dois jogadores que já chamam ali a atenção do Fluminense, em relação do torcedor do Fluminense como jogadores do Fluminense. Então eles são jogadores do clube mesmo, só no caso do Renato Augusto falta assinar. Pode dar merda? Pode, não assinou ainda. No caso do Antônio Carlos já está contratado, mas dificilmente vai dar. Agora a gente entra naqueles casos onde o jogador, a gente não tem a confirmação de que ele vai pertencer ao Fluminense mesmo, então não tem a garantia. Um deles que a gente está falando bastante é Felipe Alves, goleiro, atualmente sem clube, que estava no São Paulo, passagens pelo Fortaleza, e que trabalhou com o Fernando Diniz em alguns clubes, acho que no Audax, talvez no Oeste, mas com certeza no Atlético Paranaense. É um goleiro que eu diria que esse tá próximo do Fluminense, acho que a situação é mais ou menos essa, porque ele tem interesse, né? A princípio parece ter interesse, tá saindo do São Paulo, não tá com tanto mercado. O Fluminense tem interesse no Felipe Alves, isso já foi divulgado em matéria. O Diniz gosta do Felipe Alves, então, enfim, já é também meio caminho andado. E ele tá sem um clube, para, por exemplo, o clube poder travar e tal, tá acabando o contrato dele com o São Paulo agora. Então acho que a única hipótese seria muito mais essa conversa com o empresário, tempo de contrato, etc. E um detalhe que para saber se o Felipe Alves tem mesmo interesse, pelo fato dele estar vindo para o Fluminense ser banco. Acho que nenhum goleiro que chega hoje no Fluminense acha que de fato vai ser titular com o Fábio lá, né? Enfim, então acho que a situação do Felipe Alves é essa. E aí, se a situação do Felipe Alves é de estar perto do Fluminense, isso afasta um pouco a possibilidade do Marcelo Lomba. Também teve notícia sendo divulgada de que estaria próximo do Fluminense. Eu botei o Marcelo Lomba aí com a camisa do Internacional, porque ele ficou 3 anos no Inter, foi melhor goleiro do Brasileirão jogando pelo Inter, enfim, pegou muito lá pelo Internacional, mas ele tá desde o ano passado no Palmeiras, jogou muito pouco lá, foram 15, 16 jogos só no Palmeiras, então isso faz com que a nossa memória acaba, até fotos e tal, é mais fácil achar foto dele com o Internacional. A situação do Marcelo Lomba, ela não foi divulgado ali de que o Fluminense teria interesse e tal, mas me parece meio óbvio que se eu acho que o Felipe Alves está mais perto, o Marcelo Lomba está mais longe. Mas acho que seria meio que o famoso corre por fora. Se o Felipe Alves der algum problema, o Fluminense vai atrás do Marcelo Lomba, mas o Marcelo Lomba teria uma vantagem ali em relação ao Fluminense, que
ele já vem num cenário do Palmeiras de goleiro reserva, né? Aí a não ser que seja ele querendo sair para ser titular, mas os dois são goleiros experientes, né? Tanto Felipe Alves quanto o Lomba. O Lomba tá com 37 anos. Você fala, Gabriel, goleiro velho de novo. É difícil, porque ou a gente vai apostar 100% no Pedro Rangel, que é jovem, revelado aqui, ou então é um outro goleiro velho no banco. Por quê? Porque o goleiro de 27 anos ou ele é ruim ou ele é caro. Se ele for bom e tiver 26, 27 anos, ele é caro. Porque goleiro ninguém passa de graça assim, não. Vai passar de graça quando? Quando já tá no final ali da carreira, e aí o Fluminense estabeleceria com 2 goleiros mais experientes. Acho que a idade do goleiro influencia muito pouco e o Fábio tá aí pra provar isso. A gente chega até agora um que a gente tem novidades, tá? Que todo mundo tá querendo saber e etc. Enfim, só se fala nisso. A gente fala sobre Luiz Henrique, tá? A situação do Luiz Henrique é a seguinte. O Betis, segundo o jornal AS, que é um jornal lá da Espanha, o Betis quer negociar o Luiz Henrique nesse meio de ano. Ele não vem bem, etc. Todo aquele contexto que a gente já abordou aqui no canal. Porque ele ocupa uma das 3 vagas de jogadores não europeus. Jogadores que não têm passaporte da União Europeia, e por isso que, tipo assim, jogadores como Martinelli, por exemplo, que tem passaporte europeu, não entra nessa conta. Então, jogadores que não têm passaporte, é o caso do Luiz Henrique, né, não tem um passaporte europeu, eles contam como não europeu, e lá no Betis só pode ter 3. Ele já tem o William José, que é titularíssimo, e Abner, lateral, que tá se tornando titular agora com uma possível saída lá do Juan Miranda. Então aí qual que é a parada? O Luiz Henrique estaria ocupando essa 3ª vaga, estando no banco, enfim, com pouquíssima oportunidade por lá. Então eles querem negociá-lo para poder abrir essa outra vaga. Tem informações que o Johnny do Internacional e o Vitão do Internacional estão para fechar com o Betis, enfim, estão numa negociação muito forte. Então você faria ali com que um desses 2 jogadores fechando, você tem que tirar alguém para poder botar eles. Aí a matéria não fala sobre o Luiz Henrique, a forma como ele sairia, enfim, ou não. Fato é que a informação que a gente já tinha, etc., é de que o Luiz Henrique, o Betis quer vender Luiz Henrique. Porque no ano passado ele estava muito valorizado, o Betis esperava ganhar dinheiro. Só que a informação que a gente tem agora é de que até agora é de que nenhum clube quer comprar Luiz Henrique. Até o Flamengo, que talvez tivesse dinheiro, o Fluminense não tem dinheiro para ir lá comprar Luiz Henrique, porque o Betis não vai vender o Luiz Henrique por 12 milhões de pesos argentinos, né? Não vai vender barato, né, o Luiz Henrique. Então assim, o Fluminense não pode comprar, não tem a grana ali para poder comprar, e acho que nem faria sentido pagar um valor caríssimo no Luiz Henrique para trazê-lo pro Brasil de volta. Já em relação ao Flamengo, o Flamengo tem dinheiro, tem dinheiro para poder comprar o Luiz Henrique. A questão é que o Luiz Henrique quer o Fluminense, não quer o Flamengo. Ele não quer ir pro Flamengo. Então tem que ver como é que isso vai funcionar. Acho que é possível o Fluminense, jogando ali com as cartas que tem, considerar que o Betis não vai conseguir vender o Luiz Henrique pelo valor que eles querem e forçar a barra, porque eles vão precisar liberar e falar, cara, um empréstimo pra cá, ele vai jogar bem, ele quer vir pra cá, ele já jogou bem aqui e valoriza teu jogador, e o Fluminense tem o Luiz Henrique por um tempo. Vamos ver como é que vai continuar essa questão de negociação por aí, beleza? Vamos ver como é que vai se discorrer, mas é um jogador que tem essa probabilidade de vir para o Fluminense. Um que já tem também muita probabilidade de vir para o Fluminense é Thiago Silva. O problema é que essa probabilidade já tem mais ou menos uns 200 anos. O caso do Thiago Silva não mudou muito, tá? Nada de muito novo, não. Ele não deve renovar com o Chelsea finalmente, não é um ano bom do Chelsea, nem um ano bom dele, o Chelsea gastou muito, enfim. Tá num cenário ele já meio que ele não deve ficar por lá, e ele segue podendo vir no meio do ano, e de repente até no início do ano agora mesmo, num rompimento ali, meio, enfim, chamativo. Mas o Thiago Silva é meio que aquele que o torcedor do Fluminense já deixou, ó, me pega de surpresa aí, porque não quero ficar criando expectativa, não. É meio que isso, assim. Outros jogadores que também tiveram seu nome mencionado ali, né? No Fluminense. A gente tem 2 volantes que estão lá no Paraná, né? O famoso Christian, volante do Atlético Paranaense. Esse daí,
ele teve o nome dele ligado ao Fluminense numa notícia do GE, de que ele tinha recebido sondagens do Fluminense e do Corinthians. Até agora é isso, não achei nenhuma notícia mais, enfim, falando mais nada, não achei nenhuma notícia dele saindo para outro lugar. No ano passado, em 2022, o Bahia pagaria 3 milhões de dólares e o Atlético Paranaense aceitou. Só que depois o Bahia deu para trás, questões do Grupo City, enfim, não sei o que, tentou o empréstimo, o Atlético Paranaense não aceitou. O Christian é volante, é jovem, a ver quanto o Fluminense teria que pagar para poder conseguir uma liberação dele. Outro, também lá do Paraná, né? Só que eu falei do Paraná, mas tem o Atlético Paranaense e agora o Coritiba, que é o Bruno Gomes, tá? O Bruno Gomes, que pertence ao Coritiba, foi outro jogador que teve nome também ligado ao Fluminense. O Coritiba recebeu sondagens ali de outros clubes e tal, tem questão de proposta ali também, enfim. Não seria um negócio molezinha pro Fluminense, e eu nem acho que, dada a inflação no nome do Bruno Gomes, que valha tanto a pena. Mas aparentemente o Fluminense tá só na espreita, não tá participando de nada. E, assim, tá na espreita. Acho que é esse o termo que dá pra utilizar. Um outro jogador que também teve o nome ligado ao Fluminense, etc, etc, etc. O Fluminense chegou a fazer ali algum contato, alguma coisa, foi Moisés. Só que o Moisés, até onde eu vi, foi comprado pelo Fortaleza de volta, né? A gente nem sabe os valores, mas o Fortaleza comprou ele de volta. Ele saiu do Fortaleza pro Cruz Azul e agora voltou pro Fortaleza, então esse não tem qualquer situação mais, já se encerrou tudo. E para fechar, um outro jogador que também teve seu nome muito ligado ao Fluminense e tal, enfim, com notícias ali de fato, foi o meio-campista, meio-atacante, Everton Ribeiro, tá? A situação do Everton Ribeiro é a seguinte: ele tem contrato com o Flamengo até do sábado, né? Na verdade domingo, né? Dia 31. O contrato dele acaba agora, nessa meio de semana, ainda se fala em renovação e tal dele com o Flamengo, não tem nada confirmado. Cruzeiro e Internacional querem e estão bem atrás do Everton Ribeiro. Ninguém do Flu falou mais nada ali depois daquelas notícias iniciais em relação ao Everton Ribeiro. Esse aí a gente não faz a menor ideia, se ele ficar no Flamengo. Se ele não ficar, não sei qual que seria a proporção. Acho que Cruzeiro e Internacional estão degraus abaixo do Fluminense nessa tentativa, mas o Fluminense tem um ponto negativo, que o Everton Ribeiro é ídolo do Flamengo. Não sei se ele toparia vir para o Fluminense e quebrar ali essa parte dessa idolatria dele lá com o Flamengo. Do outro lado, o Cruzeiro também tem um ponto positivo para eles, que é um clube onde o Everton Ribeiro talvez é o que rivaliza com o Flamengo, onde ele mais se destacou na vida, naquela onda ali, principalmente dos Brasileirões de 2013 e 2014. Então, o Internacional talvez joga aí no meio termo. O Fluminense tem o trunfo de hoje ser mais estruturado, estar nas maiores competições, etc, né? O único desses três que vai jogar Libertadores, por exemplo. Mas tem o trunfo negativo de ser rival do Flamengo. Enquanto o Cruzeiro tem o trunfo positivo de ser um clube que tem uma relação já afetiva com o Everton Ribeiro. Vamos ver, tá? Esses são os nomes que a gente viu. Eu poupei aqui aqueles nomes aleatórios. Ah, não, mas os zagueiros, não sei o que nomes prontamente negados, ok? Esses nomes são nomes que saíram na mídia, que tiveram alguma coisa que o Fluminense teve interesse de fato e que outro time já contratou e que a gente ainda tinha ali alguma relação e tal de possibilidade de contratação. São os nomes para caso não surjam novos nomes durante essa semana, são os nomes pra gente ficar de olho nas notícias e averiguando se vem pro Fluminense ou se estão fechando com outro clube. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu.